Existe um jogo acontecendo agora. E a maioria das pessoas nem percebe. Não é um jogo de tabuleiro. Não é um jogo com regras claras. É um jogo invisível, silencioso e extremamente real. E nesse jogo, quem não entende as regras, vira peça. Niccolo Machiavelli entendeu isso séculos atrás. Enquanto o mundo falava de moral, certo e errado, ele estava observando o comportamento. Ele percebeu algo que até hoje incomoda: as pessoas não fazem o que dizem. Elas fazem o que convém. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de esperar coerência absoluta. E começa a observar padrões. Agora pensa comigo. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem influência sem esforço? Elas não são necessariamente as mais inteligentes, nem as mais preparadas. Mas estão sempre um passo à frente. Isso não é sorte. Isso é leitura de jogo. Elas entendem como as pessoas funcionam. Elas entendem timing. Elas entendem percepção. E principalmente, elas entendem que o que parece, muitas vezes vale mais do que o que é. E aqui começa uma virada de chave importante: a realidade que você vive não é baseada apenas em fatos. Ela é baseada em interpretações. Duas pessoas podem viver a mesma situação e sair com conclusões completamente diferentes. Agora imagina alguém que sabe influenciar essa interpretação. Essa pessoa não precisa forçar nada. Ela só direciona. E quando você percebe, já está seguindo o caminho que ela queria. Isso é o jogo oculto. Agora presta atenção nisso. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao que sente. Reage ao que vê. Reage ao que os outros fazem. Mas quem entende o jogo, não reage. Observa primeiro. Porque reação é impulso. E impulso é previsível. E tudo que é previsível pode ser controlado. Agora pensa nisso. Se alguém sabe exatamente como você reage quando fica com raiva, ou quando se sente rejeitado, ou quando quer aprovação, essa pessoa não precisa te forçar. Ela só ativa o gatilho certo. E você faz o resto sozinho. Percebe o nível disso? E é por isso que Maquiavel falava sobre controle. Não controle dos outros de forma direta, mas controle de si mesmo. Porque quem não se controla, sempre será controlado por alguém. Agora vamos para outro ponto. As pessoas confiam no que é familiar, no que parece seguro, no que se encaixa no padrão. E manipuladores sabem disso. Eles não chegam como ameaça. Eles chegam como solução. Como apoio. Como alguém que entende você. E no começo, pode até parecer verdadeiro. Mas com o tempo, as pequenas influências começam. Uma opinião aqui, uma sugestão ali, uma leve pressão disfarçada. E quando você percebe, já está tomando decisões que não partiram de você. Agora segura essa ideia. Você não precisa vencer esse jogo sendo mais manipulador. Você precisa parar de ser previsível. Parar de reagir automaticamente. Parar de entregar suas decisões no impulso. Porque o maior poder não está em controlar os outros. Está em não ser controlado. E isso começa com algo simples. Consciência. Consciência do que você sente. Do que te afeta. Do que te faz agir sem pensar. Porque quando você identifica isso, você quebra o padrão. E quando você quebra o padrão, você sai do controle invisível. Agora outra coisa que quase ninguém percebe. Silêncio é poder. Quem fala demais, revela demais. Quem revela demais, entrega pontos fracos. E no jogo oculto, informação é vantagem. Você não precisa contar tudo. Não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa justificar cada decisão. Porque quanto mais você se expõe, mais previsível você se torna. E previsibilidade é o caminho mais rápido para perder controle. Agora vamos trazer isso para a realidade. Isso acontece no seu trabalho.
Na internet. Nos seus relacionamentos. Na forma como as pessoas te tratam. Ou você entende o jogo, ou você é levado por ele. E não é sobre virar alguém frio. É sobre virar alguém consciente. Alguém que observa antes de confiar. Alguém que pensa antes de reagir. Alguém que decide com clareza, e não com impulso. Porque no final, o jogo nunca foi sobre força. Nunca foi sobre quem fala mais alto. Sempre foi sobre quem enxerga melhor. E quem enxerga melhor antecipa. E quem antecipa não entra em armadilhas. Agora a pergunta que fica é simples. Você está vivendo no automático, ou está enxergando o que realmente está acontecendo? Porque a partir do momento que você começa a ver, você não consegue mais desver. E isso pode incomodar no começo. Mas depois, vira vantagem. E quando vira vantagem, você para de ser peça. E começa a jogar.